Fala galera do Vascão, bora para mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal. Lucas Pedrosa, Fernandinha e Benê Casagrande destrinchando tudo sobre o Vasco da Gama. O Vasco que enfrenta nesta quinta-feira o Palmeiras no Allianz Parque. Vasco tem apenas 6 pontos no Campeonato Brasileiro e precisa dessa vitória, precisa de pelo menos um ponto, né? Esse um ponto lá no final da temporada pode valer muito para o Vasco, como foi na temporada passada, né? E, infelizmente, a situação do Vasco hoje, ela é menos pior do que a do ano passado, porque esse ano tem muito time, mas muito ruim, muito pior que o Vasco, ainda bem, né? Vamos lá ver o que a imprensa tem a falar sobre o Vasco. Deixa o seu like, dá essa moral aí pra gente. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora pro game. E como é que chama isso? CFO. CFO, a Cátia dos Santos, eles entregaram os cargos na SAF hoje, tá? Nesta terça-feira. O presidente Pedrinho já comunicou, já foi comunicado, na verdade, dessa decisão. Pedrosa, eu quero saber o que aconteceu nessa situação toda. Olha, Fernanda, nada mais do que uma perda de poder iminente por conta da liminar que aconteceu. Lembrando, a 777 Partners era a empresa que comandava o Vasco da Gama e foi ela, inclusive, que contratou o Lúcio Barbosa, que contratou também a Cátia. E aí, depois que aconteceu a liminar, o Pedrinho começou a tomar as rédeas, principalmente depois da goleada para o Flamengo. Isso aí é alguma coisa que incomodou muito o Pedrinho. O Lúcio Barbosa vinha perdendo essa força, era ele que era, digamos assim, o diretor-presidente da SAF, as pessoas, todas as pastas respondiam para ele, mas na verdade esse desgaste já acontece há muito tempo, né? Ele acontece desde o ano passado, quando o próprio Lúcio Barbosa prometeu à torcida vascaína de que o Vasco faria grandes contratações, de que o Vasco ia brigar com as grandes equipes, e nada disso aconteceu, muito pelo contrário. Ele foi o responsável direto também na escolha do Alexandre Matos como diretor de futebol, inclusive um trabalho muito incompetente que teve a supervisão do Lúcio Barbosa, onde o Vasco teve que estourar orçamento, onde o Vasco pediu aditivo de orçamento e montou um time caro, mas que não produz nada em campo. Então esses 6 meses aí foram um desastre no futebol, culminaram também num balanço muito ruim, onde o Vasco pagou apenas 60 milhões de reais em dívida líquida, a demora do anúncio do patrocinador Master. São muitas questões que fizeram o Lúcio Barbosa se desgastar com a torcida, mas a principal delas, de fato, foi essa questão da liminar, onde ele perde a força, perde meio que a função, e aí as pessoas começaram a responder para o Pedrinho. O Pedrinho também não se opôs a essa saída, muito pelo contrário, não tinha uma boa relação nesse momento. Por isso, o Lúcio, junto com a Cátia, que inclusive a Cátia entrou no lugar do Lúcio nesse cargo financeiro, depois o Lúcio foi um interino e também foi efetivado, e agora eles saem juntos depois desse primeiro semestre muito caótico para o Vasco da Gama. Vê se eu entendi bem, Lucas Pedrosa, eu sei que é um especialista em Vasco da Gama. A gente tem a SAF, que no caso era a 777. Posso falar era ou é? Ainda é, né? São 3 vias. É a 777 Partners, que foi a responsável pela compra, e aí é a principal, vamos dizer assim, motivadora do processo para o Vasco virar SAF. Aí entra o quê? O Vasco criou uma empresa chamada Vasco SAF, para se desassociar do associativo. Sendo que 30% do associativo, 70% da 777. Porém, como eu já falei aqui, essa conversão de ação ela só acontece mediante os aportes. Até o momento a 777 aportou 31%. Então ela tem 31% da SAF do Vasco. Com a liminar, o comando da SAF do Vasco, ela sai da 777 e passa a ser novamente do associativo. Então por isso que quem está tomando as rédeas da situação hoje é o Pedrinho e tenta também um comprador para comprar essa parte da 777. E aí é nesse ponto que eu quero chegar. A gente, olhando essa situação toda que você acabou de explicar, a gente tem a SAF, que o pessoal fala, o Pedrinho não se dava bem com a SAF. Não se dava bem com a SAF 777. Isso. Mas o Pedrinho é a favor da SAF, do Sim. Vasco ser Vasco SAF. Sim. A empresa que foi aberta e ela existe, que é a Vasco SAF, o Pedrinho apoia. O Pedrinho não tinha um bom contato com a empresa que havia comprado essa SAF, que é a 777. Isso. E na minha leitura, pelo que eu entendia, a persona 777 era ele. Porque a gente fala muito no Botafogo no John. O John é o dono mesmo.
Mas a 777, ela não tinha um único dono. Então falava muito do Josh, né? E ele era a figura em que você enxergava aquele cara de blazer e óculos. Era assim que o torcedor enxergava. Mas, efetivamente, dentro do Vasco, como persona, eu acho que era o Lúcio. Eu fiz a leitura certa? Efetivamente, ele era o funcionário contratado pela 777. Ele era o homem escolhido pela 777. Quem era maior que ele? Ninguém. Então, pra ele tocar a Vasco SAF, entendeu? Só que a questão era muito maior que isso. Na época ainda, quando a 777 estava à frente do Vasco da Gama, o Pedrinho tentava contato com o Lúcio, tentava uma aproximação para poder entender o que estava acontecendo e nada desse contato era respondido. Pode ser muito bem que era ordem da 777. Mas o Pedrinho, antes de virar presidente do Vasco, ele tinha uma relação melhor com o Lúcio do que sendo presidente. Então isso tudo também tornou esse afastamento, acabou acontecendo e o Lúcio resolveu entregar o cargo, que era uma coisa que passava longe de ser algo que o associativo, no caso o Pedrinho, não queria. Muito pelo contrário. A avaliação do grupo do Pedrinho era de que o trabalho do Lúcio Barbosa era muito ruim e que de fato era muito ruim. E a gente sabia, o Venê, que quando se tinha um bom contato antes, em que o Pedro não era presidente, e ele inclusive foi convidado para trabalhar na Vasco SAF, na 777. Pelo próprio Lúcio. Depois que o Pedro começa a ser o personagem de o guardião dos 30% e talvez do restante também, cara, eu preciso estar de olho nisso aqui, no que eles estão fazendo com esse Vasco, né? Ele passa a ser esse porta-voz. Começa a existir o atrito com o Lúcio, é natural, né? Não, e esse atrito vem há muito tempo, né? O próprio Pedrinho deixou isso muito claro em algumas entrevistas coletivas que ele mencionou. Eu vejo o seguinte, o Lúcio Barbosa, eu vou dar a minha opinião aqui, o Lúcio Barbosa não fazia um bom trabalho. Muito pelo contrário, ele já deu entrevista coletiva fazendo algumas promessas essas que não foram cumpridas, como ter um time competitivo e o time não era competitivo, a relação com o presidente não era boa, sendo que poderia ser boa. Eu acho que faltou um pouco do esforço do próprio Lúcio Barbosa, era uma pessoa que era muito criticada pela torcida, tanto é que quando teve o protesto aqui, eu falei, beleza, quer cobrar jogador, mas eu acho que tem que cobrar uma outra pessoa que acabou não sendo cobrada ali nos vídeos, que no caso era o Lúcio Barbosa, o homem responsável, como você mencionou, pela SAF do Vasco, era o representante da 77 aqui no dia a dia do Vasco da Gama. Agora fica a dúvida de como será, né? Se vai chegar um outro profissional para assumir esse cargo, quem será, enfim, se vai ter uma boa relação com o Pedrinho. O fato é o seguinte, o Pedrinho, pelo visto, ele está fazendo de tudo para melhorar o ambiente do Vasco da Gama. E não tem jeito. Ele só tem 30%. Beleza, mas até onde ele pode ir, ele está indo muito bem, pelo menos no meu ponto de vista, botando a cara a tapa, contratando pessoas da confiança dele, que foi o caso do Felipe, que eu acho que pode agregar bastante no dia a dia do Vasco da Gama. É tudo uma incógnita hoje no Vasco. O Pedrosa está aqui muito bem, ele entende muito de Vasco. Eu não sei o que vai acontecer com o Vasco da Gama, não sei se a 77 vai voltar, a gente não sabe. Hoje em dia é uma incógnita. É torcer para isso não atrapalhar o dia a dia dos jogadores. Eu acho que só vai atrapalhar se atrasar salário. A partir do momento que atrasa o salário, aí eu acho que influencia bastante o desempenho dos jogadores. E agora? E agora é o seguinte, a gente tem que entender qual é a cabeça do Pedrinho. Se ele está disposto a contratar um novo CEO, um CEO neutro que possa comandar o Vasco da Gama com imparcialidade, com competência, porque é disso que o Vasco precisa, ou se ele vai esperar conseguir vender a parte da 777, no caso, comprar a parte da 777, para que já os novos compradores que vão deter essa parte da SAF possam colocar alguém lá para comandar. Eu, nesse momento, acredito que o Pedrinho vá deixar esse cargo aí um pouco de lado para ele poder focar nessa tentativa de venda e ele comandar, ele ser o cara que vai receber as respostas do Pedro Martins como diretor, do Felipe como diretor técnico, entre outros funcionários dentro da Vasco SAF. O fato é, hoje a Vasco SAF vive um impasse de saber quem é o chefe, quem manda, quem contrata, quem define. Então, isso é muito ruim para o futebol do Vasco da Gama. Lucas Pedrosa é o chefe. Vamos lá, aqui, ó. Só para encerrar esse falar mais assunto, de podemos Vasco. dizer que a SAF Vasco é um insucesso? Cara, eu não sei porque a SAF do Vasco ela continua constituída. O insucesso é a 777. A 777 é um insucesso. Eu faço essa leitura também, porque se a gente imaginar o Vasco sem a Vasco SAF também, já estava ficando impraticável, Sim. como o Botafogo também. Ó, hoje tem clássico vovô no Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Eu quero muito, torço muito para que o Vasco consiga ter o comando aí de volta, né? Do jeito que está tendo e venda
mas venda para uma empresa top de linha, né? Será que a Crefisa seria essa empresa? Será que a Crefisa daria bom no Vasco aí? Cara, olha as contratações do Palmeiras, né? São contratações bem, mas bem sem sal mesmo. Dá muito certo por causa do Abel. Porque antes do Abel, o nível de contratação era o mesmo, só que não dava muito certo, né? Então, encaixou o treinador, o estilo do Abel Ferreira, acho que ele consegue encaixar com qualquer tipo de jogador, né? Qualquer estilo de jogador ele consegue fazer os caras jogar, porque não exige muita técnica. Exige a técnica padrão ali que os jogadores têm, passe, posicionamento. Não exige aquele cara ser muito bom de bola para conseguir jogar no Palmeiras. Então, se for nesses moldes aí, trazer um treinador estilo Abel Ferreira, ou se esse treinador que está no Vasco for nesse estilo, não sei, né? Mas o estilo de contratações da Crefisa é diferente. Não sei, dá para saber se no Vasco mudaria alguma coisa, mas vamos torcer para que entre uma SAF aí com responsabilidade, que o Vasco consiga vender logo essa parte. Vendeu muito barato, né? Agora já deve estar um valor estratosférico, porque o Vasco agora está na Série A, o valor já é muito maior. Se a 777 vender a parte dela, ela já vai sair no lucro, né? Já aportou 30%. Não sei se eles teriam direito em alguma parte. O certo seria ter, né? Não sei como é que funciona bem esse negócio aí. Mas a gente vai estar na torcida para que tudo dê certo e para que o Vasco some pontos no Campeonato Brasileiro. Se somar contra o Palmeiras será maravilhoso, né? Jogo difícil, jogo duro, mas o futebol ele não é previsível, né? Futebol sempre é imprevisível, cara. É muito imprevisível. Vamos puxar aí a final da Champions League só pra gente falar, né? Era esperado que o Real acabasse com o Borussia Dortmund. Se o Borussia tivesse o mínimo de habilidade nas finalizações, o Borussia teria matado o jogo no primeiro tempo, teria feito uns 3-0 com muita facilidade, né? Não é que o Real foi avassalador, não. O Real conseguiu jogar no segundo tempo. Primeiro tempo, o Borussia foi dono do jogo, poderia ter feito 3, 4 gols. Então, o futebol é sempre imprevisível. Não dá para falar que o Vasco não venceria o Palmeiras. Dá para vencer. É difícil, mas dá para vencer. Fico por aqui. Não saia sem dar aquele likezão aí que ajuda bastante no engajamento. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, dá essa força pra gente.